E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Maracanã estremeceu. Mas, dessa vez, não foi por um gol nos acréscimos ou por um drible desconcertante. A vibração partiu de algo mais místico, mais profundo. Uma vidente renomada fez uma revelação que arrepiou os tricolores por todo o Brasil. Segundo ela, o Fluminense não só manterá a liderança no Brasileirão, como ganhará ainda mais força ao longo da competição, caminhando com firmeza rumo a um título sonhado há anos. A notícia se espalhou como rastilho de pólvora. Redes sociais, grupos de WhatsApp, torcidas organizadas, todos discutindo a profecia. No meio de memes e análises táticas, havia um sentimento que tomava conta do coração dos tricolores: esperança. Mas não uma esperança comum. Era algo mais forte, como se cada palavra dita pela vidente tivesse despertado o espírito de luta do clube. Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, foi questionado sobre a revelação em coletiva. Com seu sorriso irônico de sempre, respondeu: "Se ela falou, então vamos fazer acontecer. Nosso time já tem fé, agora tem destino." A declaração virou manchete, e a torcida passou a acreditar não só por emoção, mas como uma missão compartilhada entre time e arquibancada. A energia nos treinos mudou. Jogadores demonstravam uma entrega acima do habitual, como se carregassem nos ombros mais do que o escudo, agora levavam uma profecia. Ganso, experiente, disse em entrevista: "Temos um propósito. E quando a fé e o futebol se encontram, é difícil nos parar." Nos bastidores, membros da comissão técnica relataram um grupo mais unido, motivado e resiliente. Nos jogos seguintes, o Fluminense começou a apresentar um futebol envolvente. Toques rápidos, triangulações inteligentes e uma defesa que parecia guiada por algo maior. Era como se o destino realmente tivesse começado a traçar seu caminho. As vitórias vinham, uma atrás da outra, e a liderança se consolidava. Torcedores que antes encaravam o campeonato com cautela, agora cantavam alto nas arquibancadas, vestidos com a convicção de que o título era apenas questão de tempo. Cada gol era comemorado com lágrimas. Cada defesa, com punhos cerrados. O estádio se transformava em um templo onde a fé e o futebol se fundiam num só coro. Mas não foram apenas vitórias fáceis. Em confrontos duros, como o clássico contra o Flamengo, o Fluminense mostrou garra. Virou jogos improváveis, resistiu a pressões sufocantes e calou adversários. E a cada vez que parecia que o time ia ceder, a lembrança da profecia se renovava: o líder permanece. O marketing do clube não perdeu tempo. Estampou nas redes sociais a frase "O destino é tricolor" e passou a vender camisas especiais com a palavra "profetizado" nas costas. A torcida aderiu. Crianças, idosos, mulheres e homens com os olhos brilhando, vestiam a camisa como se fosse uma armadura sagrada. A imprensa, inicialmente cética, começou a mudar o tom. Comentários de especialistas apontavam que o Fluminense não liderava só na tabela, mas também em organização, coesão e espírito de equipe. "Eles acreditam em algo maior", dizia um comentarista, "e quando um grupo acredita, ele se torna imparável." E esse espírito se espalhava. Nos corredores das Laranjeiras, funcionários do clube passaram a deixar mensagens positivas para os jogadores. Bilhetes anônimos diziam: "Vamos cumprir o destino, você é parte da profecia, o campeão já despertou." Era como se cada pessoa, dentro e fora de campo, sentisse que fazia parte de algo histórico. Adversários passaram a respeitar e temer. Enfrentar o Fluminense se tornou um desafio espiritual, além de técnico. A confiança da equipe incomodava. Jogadores adversários relatavam sentir um peso diferente ao pisar no campo contra o tricolor. "Eles jogam como se estivessem protegidos por algo invisível", disse um volante após a derrota. No vestiário, antes das partidas, Renato Gaúcho adotou um novo ritual: pedia silêncio e sussurrava ao grupo uma única frase: "Cumpram o que já foi escrito." E os jogadores saíam como guerreiros em missão, prontos para lutar por cada bola, por cada centímetro de campo.
As estatísticas reforçavam o que o coração tricolor já sabia. O time era o que mais finalizava com precisão, o que menos sofria gols no segundo tempo e o que mais recuperava bolas no meio de campo. Era como se cada dado confirmasse o que a profecia antecipara. O Fluminense não estava só ganhando jogos, estava deixando uma marca no campeonato. E à medida que o Brasileirão avançava, as dúvidas desapareciam. Restava apenas uma pergunta nos olhos da torcida: até onde essa profecia pode nos levar? A resposta parecia clara: até o topo. E não apenas da tabela, mas da história do clube. Com a força da palavra, a entrega dos atletas e o amor da torcida, o Fluminense vive um capítulo que já nasce lendário. E enquanto a bola rola, uma certeza ecoa pelas arquibancadas, nos rádios, nas casas e nos corações: o campeão está cumprindo seu destino. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A cidade do Rio de Janeiro parece respirar um novo ar. Desde a revelação da vidente sobre o Fluminense manter-se líder no Brasileirão, algo mudou no ambiente. É como se o clube tivesse sido revestido por uma aura de invencibilidade. Por onde se anda, seja nas padarias ou nos ônibus, só se fala de uma coisa: será que é o ano do Flu? Os torcedores não hesitam, dizem que não é só o ano, é a era tricolor que começou. Nos muros da cidade, frases como "é o destino" e "o futuro é verde, branco e grená" começaram a aparecer, pintadas por mãos anônimas, mas com um sentimento coletivo. O Fluminense deixou de ser apenas um time em boa fase para se tornar um símbolo de esperança em tempos incertos. O futebol, novamente, cumpria seu papel de milagreiro social. Em Xerém, os jovens das categorias de base passaram a treinar com mais afinco. Os técnicos contam que nunca viram tanta dedicação. Eles dizem que querem ser parte da profecia, subir pro profissional ainda esse ano e ajudar o clube a levantar a taça, disse um dos coordenadores do centro de formação. A previsão tocou não só os veteranos, mas toda a estrutura do clube. Em campo, jogadores reservas que antes pouco apareciam começaram a ter atuações decisivas. Como se estivessem iluminados, nomes antes questionados agora brilham como protagonistas. Os analistas técnicos apontam que isso não pode ser explicado apenas pela tática. Há algo emocional, quase espiritual, movendo esses atletas. Os adversários, por sua vez, passaram a encarar o Fluminense com mais seriedade. Técnicos de outros clubes começaram a estudar o comportamento emocional do time, tentando entender como conter esse efeito profecia. Mas a cada tentativa de quebra, o Fluminense parece ressurgir com ainda mais força, como se cada obstáculo apenas reforçasse sua missão. O torcedor comum se transformou em um porta-voz da profecia. Nas arquibancadas, famílias inteiras levam cartazes com dizeres como "profetizado" e "nada vai nos tirar do topo". Até os mais céticos, aos poucos, começam a se render. Um sentimento de inevitabilidade cresce a cada rodada vencida. Até mesmo ex-jogadores do clube vieram a público comentar. Ídolos do passado como Fred, Thiago Neves e Conca falaram que nunca viram uma conexão tão forte entre torcida, elenco e destino. É algo que ultrapassa o futebol. É como se o clube estivesse sendo carregado por uma força maior, declarou um emocionado Fred em entrevista. O calendário do Brasileirão aponta confrontos difíceis nas próximas rodadas, mas ao invés de preocupação, a torcida do Flu vê isso como mais uma etapa do caminho escrito. Cada jogo é encarado como um capítulo do roteiro místico que está sendo revelado diante de seus olhos. E cada vitória, como uma confirmação de que estão no rumo certo. Com as arquibancadas lotadas e os cantos mais fortes do que nunca, o Maracanã se transformou num verdadeiro santuário. Não há silêncio, não há dúvida, só fé. E quando o juiz apita o fim de cada partida, o eco de "é o destino" reverbera como se fosse uma prece que mistura religião e futebol em uma única voz. O campeonato segue. O desafio continua. Mas uma coisa é certa: o Fluminense não caminha mais sozinho. Leva consigo uma torcida inteira, um treinador experiente, um elenco determinado, e uma profecia que arde no coração de cada tricolor. O título pode ainda não ter chegado, mas a crença de que ele virá já é,
por si só, uma vitória histórica. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.